Oi pessoal, estamos de volta! Chegou a hora da gente buscar mais conceitos para encontrar aquelas seis equações que ficaram faltando lá do vídeo anterior, porque senão a gente não consegue resolver o problema, senão a gente não consegue ter um problema bem posto. E aí entra aquilo que eu tinha falado antes, as estequiometrias. A estequiometria das reações químicas em problemas com reação é a primeira restrição material que vocês têm que levar em conta. Apareceram reações num problema para vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer antes de sair escrevendo qualquer equação de balanço é escrever as equações estequiométricas das reações que acontecem. E ainda separar, ó, essa é a reação principal, essa aqui é uma reação secundária, ou essa aqui é a reação consecutiva, se eu tiver reações consecutivas, mas escrevam as equações balanceadas, bonitinhas, porque nós vamos precisar das equações balanceadas para estabelecer as relações estequiométricas. E aí a gente começa a falar de um negócio interessante que é estequiometria industrial. Nós vamos dividir essa matéria, esse tema em duas partes, por isso a aula inteira ficou com 3 vídeos, mas cá estamos nós, com estequiometria industrial. A primeira coisa que eu vou fazer num problema com reação é que eu quero que a reação aconteça. Então eu tenho que buscar os conceitos que digam respeito a quê? Aos reagentes. Eu quero que os reagentes sejam consumidos. Eu quero analisar se os reagentes são consumidos, mas para isso eu tenho que saber como é que eles estão entrando. Então olha só, vamos começar com um problema mais simples de estequiometria, para a gente depois pegar aquele grandão. Aquele grandão vai ser o nosso filé mignon, vai ser resolvido na aula da semana que vem. A aula dessa semana é a aula dos conceitos, é a aula da montagem das equações, é a aula de chegar ao sistema bem posto. Isso se a gente conseguir. Vamos deixar essa solução chegar no momento oportuno. Vamos pensar agora de uma forma mais simples. Está aqui um probleminha que vocês já viram até um exemplo, que é a produção de amônia. Eu tenho hidrogênio sendo alimentado na corrente W1, purinho, purinho. Nitrogênio sendo alimentado na corrente W2, purinho, purinho. E na corrente W3 sai o quê? Sai a amônia que foi gerada e sai o hidrogênio e o nitrogênio que não reagiram. Lembra que eu falei que a gente não fica esperando uma eternidade para as reações irem até o fim? Sempre vai sair reagente não reagido dos nossos reatores. Nós sempre vamos ter que levar em conta o quanto eu deixei reagir, ou seja, qual foi a conversão dos reagentes em produtos. Espera que esse conceito vai aparecer. E aí, olha só, a gente já conhece a estequiometria dessa reação, não conhece? É essa daqui. 1 mol de nitrogênio combina com 3 moles de hidrogênio, dando 2 moles de amônia. E já dá para ver que a variação de número de moles é negativa. Uma reação que pega 4 moles de reagente se transforma em 2 moles de produto. Então eu tenho uma variação negativa. Em sistemas industriais, as relações estequiométricas são as restrições materiais mais críticas. Elas têm que vir primeiro. E também elas possibilitam a utilização de conceitos novos. Conceitos que, além dos vistos no laboratório, aqueles que vocês viram lá na Química Geral, viram na Química do Ensino Médio, eles acabam trazendo para nós a oportunidade preciosa para viabilizar o equacionamento completo do nosso problema. Eles vão trazer novas equações. Preste atenção aqui agora, ó. Para de olhar para a tela, presta atenção em mim. Vou até tirar esse troço aqui para não vai aparecer, só eu. Presta atenção em mim. Olhem só. Todo conceito para nossos problemas, ele precisa nos indicar a possibilidade de gerar alguma equação. Se ele não trouxer equações para nós, ele vai ser um conceito vazio. Mas ele pode ser apenas o começo. Nós vamos ver aqui quantos esses conceitos têm que ser trabalhados. Então, vamos aos conceitos. A primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte, eu tenho o meu problema real. Eu tenho a vazão W1 real, tá ali entrando mesmo. Eu tenho a vazão W2 real e tenho a vazão W3 real. Então a primeira coisa que eu vou ver, o primeiro conceito que eu tenho que trabalhar é o de proporção real. Proporção real, como vocês estão vendo ali, corresponde à proporção em que os reagentes são, de fato, de verdade, alimentados no sistema. Ela só tem a ver com os reagentes. A proporção real, ela não consegue enxergar os produtos, porque para gerar produto tem que acontecer a reação. E para acontecer a reação, ela não vai acontecer toda, então eu não posso fazer nenhuma previsão da proporção real. E aí é lógico, no nosso caso, no nosso probleminha da amônia, olha só, eu tenho W1 alimentado, W1 kmol por hora alimentado de nitrogênio, mais W2 kmol por hora alimentado de hidrogênio, dando alguma coisa que eu não posso definir ainda porque eu não sei como é que a reação está acontecendo. Então deixa aquele ponto de interrogação ali, porque por enquanto isso não é importante para nós. Lógico que a gente tem aquela condição dos sonhos. Eu gostaria de viver num mundo perfeito, num mundo ideal, num mundo que eu não gastasse muito. Então a gente tem a proporção
teórica ou a proporção estequiométrica. Aquela que está amarradinha pela estequiometria da reação. Então tá lá, ó, proporção estequiométrica ou proporção teórica. Lembra, teórico é teórico, né, gente? Não está preocupado se a reação vai acontecer de verdade, mas na hipótese da reação acontecer plenamente, ele vai dizer para nós o que vai acontecer. Aqui a gente enxerga produtos. Lá na proporção real a gente não precisa se preocupar com os produtos. Corresponde à alimentação de reagentes e à formação de produtos de acordo com a proporção estabelecida pela estequiometria química da reação. Então olha só, pessoal, no nosso problema da amônia, que a gente já tem essa estequiometria, vamos supor que eu estou alimentando W1 kmol por hora de nitrogênio. Quanto de hidrogênio eu vou precisar estequiométrico? 3 vezes W1, porque a relação estequiométrica é 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio. E quanto eu formaria idealmente, teoricamente, de amônia? Teoricamente eu formaria 2 W1 kmol por hora de amônia. Baseado na alimentação de nitrogênio, essa é a minha proporção teórica dessa reação. Ah, mas eu posso fazer baseado no hidrogênio? Posso. A gente pode fazer proporção teórica baseada na alimentação de qualquer um dos reagentes. A do hidrogênio vocês já conhecem, tá ali, né? Se eu tiver uma alimentação de W1 igualzinha a real, né, de nitrogênio, eu vou precisar de uma alimentação teórica de 3W1 de hidrogênio e vou obter uma teórica de amônia de 2W1. Agora, se eu fizer com base na alimentação de hidrogênio, então eu tenho lá os W2, né, kmol por hora de hidrogênio sendo alimentados, e qual é a relação? É 1 para 3. Como o W2 é o que está multiplicado por 3, eu vou precisar, na verdade, de 1/3 de W2 de nitrogênio. E vou gerar 2/3 de amônia. 2/3 de W2 de amônia. E assim eu mantive a minha proporção teórica agora baseada na alimentação de nitrogênio. Vocês perceberam? O que baseado ali eu pego o seguinte, eu pego uma das vazões do caso real e escolho como base da minha estequiometria. E aí faço o ajuste, faço o balanceamento das outras alimentações com base nessa que eu igualei ao real. No primeiro caso, o real e o teórico iguais são os de nitrogênio. No segundo caso, o real e o teórico iguais são os de hidrogênio. Tudo bem? Deu para entender? Porque isso é que vai ajudar a gente a definir outras questões. Principalmente o que é reagente limitante e o que é reagente em excesso. O conceito de reagente limitante é o primeiro que a gente precisa para poder começar a montar as nossas equações e fazer os nossos equacionamentos completos. Reagente limitante é isso que está colocado aí, é o reagente alimentado no sistema em menor proporção molar. O que é isso? Em menor proporção não quer dizer menor quantidade. Eu posso ter um componente que está sendo alimentado numa maior vazão molar do que o outro e ainda assim esse componente que está com a vazão molar maior ser o reagente limitante. Eu tenho que sempre olhar a proporção. Quanto que está entrando, quanto que o outro reagente gostaria de consumir para saber quem é que é o limitante, quem é que é o em excesso. Então isso é, caso a reação fosse até o fim, o reagente limitante seria aquele que acabaria primeiro, encerrando a reação. A hora que acaba o reagente limitante, isso nunca vai acontecer num projeto real, mas na hipótese ele acabou o reagente limitante, a reação para, porque não tem mais o que reagir, vai sobrar do outro. Se vai sobrar do outro, o outro se chama reagente em excesso. E reagente em excesso é o reagente alimentado no sistema em proporção molar acima daquela estabelecida pela alimentação estequiométrica do reagente limitante. Quer dizer, quanto que o reagente limitante pede para eu alimentar desse aqui? Ah, mas está a mais. Então, isso que passou é a quantidade em excesso. Então, ele é o reagente em excesso. Isso é, caso a reação fosse até o fim, o reagente em excesso ficaria sobrando, sem ter com quem reagir. E aí, olha essa observação aqui no final, que eu repeti 2 vezes nos 2 slides. Não sei se vocês leram no primeiro. A determinação de qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso requer que a gente compare a proporção teórica com a proporção real. É aí que, por isso que a gente viu os outros 2 conceitos primeiro. A gente precisa conhecer a proporção teórica para depois conhecer a proporção real e aí conhecer também quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Como assim? Vamos ver aqui que isso vai ser mais bem colocado. Olha só, eu tenho a proporção teórica com base no nitrogênio, não é? É aquela que a gente já viu. W1 mais W3, 3 vezes W1 para o hidrogênio, mais 2 vezes W1 para a saída de amônia.
E a proporção real é W1 de nitrogênio mais W2 de hidrogênio, dando alguma coisa de amônia que eu não sei o que é ainda. E aí eu começo a comparar. Eu olho agora, veja bem, o W1 é igual nas duas. Foi o que eu mantive igual, já que a base é a alimentação de nitrogênio. Então eu vou olhar o hidrogênio. Eu vou olhar se 3 vezes W1 comparado com W2. E aí eu posso dizer o seguinte, olha, se W2 é maior que 3 vezes W1, se o real é maior que o teórico, vai sobrar desse aqui. Vai sobrar hidrogênio. Então é lógico que o nitrogênio é o reagente limitante, vai acabar primeiro, e o hidrogênio é o reagente em excesso. Se o W2 for igualzinho a 3 vezes o W1, os dois reagentes estão alimentados de forma estequiométrica. Ninguém é limitante, ninguém está em excesso. Pode acontecer. Se eu tiver 3 reagentes, eu posso ter 2 estequiométricos e 1 em excesso. E aí um dos dois vai ser escolhido como limitante, os dois que estão estequiométricos. Tudo bem? E aí observando ainda de novo lá o hidrogênio, se o W2, o real, é menor do que o teórico, então vai faltar hidrogênio. E aí é o hidrogênio que é o reagente limitante e o nitrogênio que é o reagente em excesso. Compreendido? Ah, mas professor, e se eu fizer a proporção teórica baseada na alimentação de hidrogênio? A gente tem aqui também, ué, vamos fazer. Nenhum de nós vai ter medo de fazer problema, de resolver problema. Está aqui. Alimentei teoricamente W2 kmol de hidrogênio, e aí isso vai me dar 1/3 de W2 kmol de nitrogênio e 2/3 de W2 kmol de amônia formada na teoria, a proporção teórica. A minha proporção real é a mesma, essa não muda, né? W1 de nitrogênio mais W2 de hidrogênio, pronto, tá lá. E alguma coisa que vai ser formada de amônia. Agora, como o W2, como as vazões de hidrogênio que são iguais, eu tenho que olhar para as vazões de nitrogênio e fazer o mesmo tipo de comparação. Olha só, se o W1, o real, é maior que 1/3 do W2, quer dizer que tem mais nitrogênio do que precisa. Então é o hidrogênio que é o reagente limitante e o nitrogênio que é o reagente em excesso. Se o W1 é igualzinho a 1/3 do W2, então eles estão alimentados de forma estequiométrica. Ninguém é reagente limitante, ninguém é reagente em excesso. E se o W1 é menor que 1/3 do W2, ou seja, se o real é menor do que o teórico, quem vai acabar primeiro é o nitrogênio. Então o nitrogênio que é o reagente limitante e o hidrogênio que é o reagente em excesso. Espero que vocês tenham entendido isso. Se não entendeu, para o vídeo, volta, assiste os 2 slides, vê qual dos dois deixa vocês mais confortável, mas a comparação sempre são essas 3 linhas feitas aqui embaixo. Eu tenho sempre que comparar o real com o teórico. Ora, se o real é maior que o teórico, o do outro reagente, né? Aquele diferente do que eu usei como base. Se o real é maior que o teórico, esse reagente vai sobrar, então ele é em excesso. Se o real é menor que o teórico, esse reagente vai acabar primeiro, então ele é o limitante. E o outro passa a ser o em excesso. Não interessa quem eu uso como base para fazer a proporção teórica. Interessa a comparação que eu vou fazer com as vazões teórica e real do outro reagente. Deu para entender? Agora sim, vamos pensar isso no nosso caso mais aplicadinho. Vamos pensar 2 projetos. 2 projetos desse reator de amônia. O primeiro a gente tem ali a proporção teórica baseada na alimentação de nitrogênio. Para ficar mais fácil, para ninguém ter que ficar dividindo por 3, que é chato para burro, né? Então eu vou ter lá W1 kmol de nitrogênio, é teórico. Vai reagir com 3 W1 kmol de hidrogênio e dando 2 W1 kmol de amônia. Pronto. Não preciso nem saber qual é o valor de W1. Preciso saber que a proporção estequiométrica está respeitada. A relação é 1:3:2. Então, para cada mol de nitrogênio, eu vou precisar de 3 moles de hidrogênio e vou gerar 2 moles de amônia. Aí, num primeiro projeto, eu tenho, o real é 10 kmol/h de nitrogênio e eu tenho 50 kmol/h de hidrogênio sendo alimentado nesse primeiro projeto. Qual é o meu teórico? O meu teórico vai ser fixo. Eu vou ter para cada 10 kmol de nitrogênio alimentado, eu vou precisar de 30 kmol de hidrogênio. Aí olha para o W2. Como o meu real é 50 e o W2 teórico é 30, vai sobrar hidrogênio. Então, neste caso aqui, como W2 real é maior que W2 teórico,
Quem é o reagente limitante é o nitrogênio mesmo, porque vai sobrar hidrogênio. Tem hidrogênio a mais. Perceberam? No outro projeto, a gente tem uma situação um pouco diferente, embora ela possa enganar vocês. Porque não imaginem que o reagente limitante é o que está em menor quantidade, é o que está em menor proporção. É muito diferente essa ideia. Então eu tenho, no meu caso real, 15 kmol por hora de nitrogênio e 40 kmol por hora de hidrogênio. E o meu teórico, eu teria 15 kmol por hora de nitrogênio e eu preciso de 45 kmol por hora de hidrogênio. O que acontece aqui? Olhando para o W2, eu percebo que o meu real é menor que o meu teórico. O meu real é menor que o teórico, ele vai acabar primeiro. O hidrogênio é que vai acabar primeiro. Então, neste caso, como W2 real é menor que o W2 teórico, é o hidrogênio que é o reagente limitante e o nitrogênio é que é o nosso reagente em excesso. Compreendido isso, é muito importante ter esse conceito para a gente poder definir o quê? A porcentagem em excesso do reagente em excesso. Imaginaram? Olha só, nesse caso nosso aqui, o que é porcentagem em excesso do reagente em excesso? Corresponde ao valor da variação percentual, então vai estar lá multiplicado por 100, é uma fração, é um pedaço, tá? Corresponde ao valor da variação percentual do quanto o reagente em excesso é alimentado acima, a mais do exigido da proporção teórica. Presta atenção nisso. Quando eu digo que a água está 20% em excesso, eu não estou alimentando 20% de água. Eu estou alimentando 20% de água acima do que precisaria para consumir todo o etileno lá naquele meu problema. E aí aqui nesse caso a gente tem essa equação. A vazão molar real do reagente em excesso menos a vazão molar estequiométrica ou teórica do reagente em excesso, dividido pelo teórico, porque o teórico é a minha base. Então, olha só, ali no numerador eu estou medindo o quê? O quanto passou do teórico, o quanto foi além do teórico. O real é maior do que o teórico, então eu estou descontando o teórico do real para poder ter o que está acima, o que passou, o que é excesso. Gente, conceito de excesso é o que foi além do necessário. O necessário é o teórico, o excesso é o que está acima do teórico, certo? Compreendido bem isso? Então vamos seguir porque a gente tem mais o que fazer, vezes 100. E aí é muito importante ter muito cuidado. Mas professor, como é que eu descubro o teórico? Gente, o teórico, olha essa observação aqui, ó, muito cuidado. A vazão molar ou a quantidade teórica do reagente em excesso é determinada sempre, presta atenção, é sempre, não tem uma alternativa. Ah, mas tem reação paralela, eu calculei a demanda para uma reação e para outra, está errado. Tem sempre que ser levado em conta o consumo total do reagente limitante na reação principal. É sempre importante lembrar disso. Lembra, teórico é teórico. Ele não se preocupa se a reação está acontecendo. Ele não quer saber se tem reação paralela, ele não quer saber se tem reação consecutiva, ele é teórico. É pegar a reação principal, fazer a proporção teórica baseado na reação principal e aí descobrir quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Se fizer mistureba, se pegar a reação paralela e fizer uma demanda conjunta, tá lascado. Tem que sempre ser o teórico calculado com base na reação principal. E aí, no nosso caso, no nosso hidrolisador, que é todo esse caminho que a gente fez até agora, foi para chegar até aqui, para gerar mais uma equação para aquele conjunto nosso lá que estava só com 12 até o vídeo passado, nós temos essa situação. Nós temos W3 kmol por hora teórico, é proporção teórica, alimentada de água no hidrolisador, não estou querendo saber do excesso, ali eu já disse que a água é o reagente em excesso. A gente agora vai saber como é que calcula esse excesso, gerando possivelmente W3 kmol por hora de etanol. E aí a nossa proporção real é aquela que vocês têm lá, é W3 sendo alimentado, W4 sendo alimentado de água, e gerando alguma coisa de álcool. Então, como é que eu monto? Olha só, quem é o real? O real é esse W4 aqui. Quem é o teórico de água? É o W3. Então, como é que eu calculo a porcentagem em excesso de água? W4, que é o real, menos W3, que é o teórico, dividido por W3, que é o teórico, vezes 100. E aí percebam vocês que nós gastamos 4 conceitos mais esse de porcentagem em excesso para gerar uma equação só. Umazinha, isso dá um trabalho, mas é bom ter essa ideia. E prestem atenção, lembrem,
Porcentagem em excesso é o que passou do necessário. Não é fazer 20%, 30% do necessário. Senão vai cometer um desatino. E aí olha para essa equação aqui como é que ela é legal. Ela é um dado de amarração. Ela relaciona essa porcentagem em excesso com a corrente W4 com a corrente W3. Se eu conheço dois desses valores, eu determino um terceiro. Ou eu posso colocar essa equação lá no meu sistema e fazer os malabarismos necessários com ela para encontrar os valores que estão ali. Um deles a gente já tem. A porcentagem em excesso a gente já sabe que é 20%. Então agora a gente vai usar essa equação para achar ou W4 ou W3, certo? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Vai ter um terceiro vídeo onde nós vamos agora olhar para o lado dos produtos. A gente vai olhar para a reação acontecendo. Aqui não precisava ter acontecido reação, mas no próximo vídeo a gente vai ver acontecer a reação. Então até o próximo vídeo, fiquem ligados, agora revisem o vídeo 1, revisem esse vídeo 2, passem e repassem todos os conceitos, façam anotações nos cadernos e voltem para assistir o vídeo 3 que ele já vai ser liberado logo logo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.